nossa última reunião, ou bate-papo, ou encontro. Tem vários nomes que eu acho que cabem direto nisso. Então, nessa primeira fala, eu já combinei com o Caio ontem, né, Caio? Nós fizemos uma boa conversa e, e combinamos de fazer uma... Eu vou fazer uma fala e o Caio me interrompe e complementa com as ideias dele, e aí a gente deixa a nossa conversa aberta. Bem-vinda, Sônia. E a ideia, quer dizer, nós até olhamos direitinho para não ter confusão. Esse é o sexto encontro da cultura da qualidade. E a gente passou basicamente, só para lembrar, a primeira foi qualidade ampla e futuro sustentável, qualidade de vida, qualidade do meio ambiente, características de pessoas transformadoras, conceito de qualidade para a sociedade, e hoje síntese, aprendizados e caminhos futuros. Talvez seja o mais desafiador, porque para fazer síntese é uma loucura. Né? A sensação minha é que nós falamos um pouco de tudo, e eu posso falar no final, mas vou falar no começo mesmo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam de fazer esse exercício de futurologia, esse exercício de pensar fora da caixa, esse exercício de sonhar com o pé no chão, né? De uma utopia com o pé no chão. Mas eu tenho que confessar para vocês que, em sendo a primeira a falar, eu já vou dizer, para mim fez uma diferença. Eu acho que eu é que tenho que agradecer a todos que participaram, além do meu parceiro Caio, e foi a conclusão que eu chego da participação nesse Conexões Cultura, é de criar coragem, né? É de saber o seguinte, aquelas coisas todas que passam na cabeça da gente, que a gente sonha, deixa eu testar com esse grupo. Deixa eu ver até que ponto que dá para a gente sonhar e realmente a gente pensar fora da caixa, né? Esses 6 meses me fizeram ter coragem, por isso que eu falei a palavrinha coragem, de sair do nosso papo, que é um papo, né, mais restrito, pequeno grupo de gente, e começar a falar nos eventos da... Fui lá no Festival em Belo Horizonte, eu falei com um grupo de mulheres, eu falei com o negócio da Chainin, né, com as 4 engenheiras, e eu falei assim, o feedback que eu recebi foi, é legal, dá para a gente pensar fora da caixa. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou querer que o Caio complemente, ficou muito claro para a gente que a gente tem um longo caminho pela frente de fazer a diferença, ou de pensar diferente. Né? A primeira reação das pessoas, fizemos também lá com o Evandro uma reunião menorzinha ainda, acho que eram uns 15 pessoas numa casa à noite, e eu não sei se é por causa do meu tom de voz, eu não sei se é por causa do meu entusiasmo, mas o que me marcou foi que as pessoas prestam atenção. Né? Aí até lembrei do evento que teve do Bar da Dorô, lá em Goiânia, que me impressionou mais naquele Bar da Dorô, que foi uma loucura ensandecida que o Evandro inventou e eu, doida, também topei, que na hora que eu estava falando, não eram só as pessoas que estavam frequentando o Festival que pararam para ouvir, foram os garçons do bar. Então, essa coisa da gente estar dizendo palavras sem muita preocupação de base filosófica, sem grande preocupação de citar autores que falaram isso, aquilo, mas o que a gente, das nossas leituras, e sempre eu falei do que a gente sabe, aprendeu, e do que a gente fez, acumulou de experiência, são coisas que estão dentro da gente. Então, na hora que a gente tem a coragem de compartilhar, vem esse susto. Ué, tem gente que está fazendo uma coisa diferente. Uma vez mais, eu vou citar a Georgia. A Georgia me contou
essa semana, numa coisa de uma conversa de WhatsApp, que ela já tem uma palestra marcada sobre jeito diferente de pensar a qualidade. Não sei se esse título não, depois a Georgia dá mais detalhe. Mas então, a minha, né, o que eu absorvi, o que eu aprendi com vocês, o que me veio dessa experiência de 6 meses, é de me dar, a palavra que me vem é maior segurança, do que sim, tem espaço para isso nas nossas falas, né? E às vezes até sair para um caminho paralelo, não sei se é o caso de repetir aqui, se for, vocês me pedem, rediscutir a questão da razão e da emoção. Discutir pela primeira vez, talvez para muitos, o que é mesmo essa transição nesse mundo maluco que tudo acontece de repente? O que está entrando de demanda, de necessidade, de quase que eu diria de exigência do nosso jeito de fazer as coisas? A razão está aí. Estou repetindo o que a gente já falou anteriormente, né? A grande capacidade de desenvolvimento da ciência veio de técnica, veio do lado racional, do lado da razão do nosso cérebro. Esse momento do mundo que nós estamos vivendo está pedindo, está implorando pelo lado do sentimento, pelo lado da emoção, pelo lado de ver o outro como um semelhante, do lado da gente lidar com pessoas no mais puro senso. E só tem uma palavrinha que resume tudo isso: amor. Amar a vida, amar o planeta, amar as pessoas, amar os animais. E como é que isso se traduz no nosso dia a dia? Pensar no outro, né? Olha para o espelho e faz pergunta para você mesmo. Isso que eu vou falar agora, ajuda ou atrapalha? As pessoas desenvolvem ou se retraem? Isso é um elogio ou é uma crítica que dói? Depende da forma que a gente faz, da palavra que a gente usa. De chegar perto do outro e dizer, cara, eu gosto de você para burro. Sem ter parecer que é assédio. Não tem nada disso, não esquece. Esquece. Então, qual é a importância de cada um de nós, homens e mulheres? Somar. Somar. Aquilo que já veio de décadas e séculos, que já amadureceu, que são as fórmulas, as ferramentas, o jeito de raciocinar, os modelos. Isso vai estar cada dia mais se aprimorando ao longo do tempo. E isso é a grande contribuição que o mundo masculino nos trouxe, mas para começar a unificar, que o lado da razão nos trouxe. E nós também, mulheres, já estamos aí no meio dessa área, né, que é aparentemente tão rígida, que precisa de ser, da matemática, da física, da química, da astronomia, né? Da gestão da qualidade naquilo que ela tem de ferramenta. E estamos somando com esse lado da emoção, com esse lado da intuição. Até outro dia, lá no evento também, citando de novo o evento lá na Festiquali, pré-BH, né? Que eu estava dizendo para as pessoas que a gente, às vezes, não se dá conta de como que é importante a gente ter esse lado desenvolvido. A gente, às vezes, não se dá conta, nas discussões que também já saíram aqui, de papel da liderança. Recuperei até uma fala que eu fiz uma vez, entrevistando lá para aquele site do Antônio Maciel. E, acima de tudo, o líder é o cara que escuta, que orienta, que fala, mas até incluir uma coisa,
O líder é aquele que sabe os seus limites. Porque normalmente o líder, seja de uma empresa, seja o líder de uma administração pública, seja um líder de uma organização não governamental, ele acaba sendo especialista em generalidades. Ele tem que saber um pouco de cada coisa que faz parte do seu mundo profissional. Quando eu estava lá na Secretaria Nacional de Economia, fazendo câmaras setoriais, nós tínhamos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, 35 setores em negociação. Eu tinha que saber um pouco de cada 35 setores. Agora, isso só funciona quando a gente tem na nossa equipe pessoas que sabem mais do que a gente, líder, de assuntos específicos. Porque quando vinha uma pergunta que era abaixo do meu verniz, de conhecer um pouco de tudo, era para um especialista. Era um cara que sabe, é um cara que conhece, é um cara que socorre na hora que você fala, e agora, o que eu faço? Tenha ao seu lado a pessoa que sabe mais do que você. Seja parceiro dessas pessoas. E espere que eles sejam seus parceiros. Se você tratar ele bem, ele vai ser. Se você tratar ele mal, não vai ser, não. Vai te botar cada casca de banana que não tem tamanho. Mas saber um pouco de tudo é a visão. Tem gente que fala a palavra holística. Nós chamamos de qualidade ampla. A gente fala de um pouco de tudo. Se a gente quer chegar lá e sair do nosso dia a dia, nosso mundo só ao nosso redor, se a gente quer pensar grande, se a gente sonha grande, se a gente quer muito de ajudar, colaborar no processo de mudança, nós temos que ter ao nosso lado pessoas que saibam mais do que nós. E agradecer quando eles socorrem. Agradecer. Então, é isso que eu vejo como foi a tentativa, né, Caio, nossa, de fazer desse grupo que tem um nome tão abrangente chamado Cultura. Eu me lembro no primeiro encontro nosso, que era exatamente discutir o que é cultura da qualidade, né? Nós passamos um recado, olha, a gente não consegue definir com uma frase só, cada um vai pensar de um jeito. Mas você mesmo falou, Caio, e agora eu passo para você para lembrar, né? Cultura, dentro da cultura, o maior desafio é mudar a cabeça do brasileiro. É já desafio. Mas não é de um dia para o outro. Não é todo mundo ao mesmo tempo. Não é todo mundo na mesma velocidade. É jogar semente. Sementinha. Né? Aquela sementinha pequenininha, pequenininha, que vira uma árvore. É ter paciência para esperar esse dia chegar. É não desanimar. É não ficar irritado com gente que está do seu lado, que não consegue entender. Coitado. Tenha piedade, Senhor, não sabe. Preciso de mais tempo. Agora, nós que tivemos privilégios ao longo da vida, de aprender, seja no primeiro grau, seja na faculdade, seja até em pós-graduação, seja em curso específico, nós aprendemos o ferramental. Nós somos privilegiados. Mais do que isso, a gente foi trabalhar. E o que a gente aprendeu no trabalho? Então, eu passo agora para o Caio. Caio, toca, porque senão vocês já sabem, comigo o trem dispara e vai no trilho e vai embora. Tá bom, Fala, Caio. Doroteia. Obrigado, Doroteia. Gente, é o seguinte, eu tenho pouco a complementar pelo que a Doroteia disse aí. Agora, eu vou confessar a vocês, eu tenho uma preocupação. A minha preocupação é o seguinte: aqui nesse grupo, nesse nosso grupo do ABQ Conecta, observando as várias mensagens que são trocadas lá no grupo, eu vejo que há um foco
muito forte na auditoria da qualidade, com foco nas normas ISO 9000, ABNT, etc. Nada, absolutamente nada de errado em relação a isso. Pessoas que são auditores da qualidade, que trabalham com auditoria da qualidade, é claro, elas têm que focar no seu trabalho, que no caso aqui é auditoria da qualidade. Algo similar eu observo até dentro da própria Academia Brasileira da Qualidade. Nós temos colegas nossos, são acadêmicos, e focam a gestão da qualidade. E só enxergam a gestão da qualidade. Também nada de errado com isso. Ao longo desses anos todos aí para trás, eu já fui gerente de controle de qualidade, já fui gerente de qualidade, já fui diretor de qualidade, essas coisas todas. Quer dizer, focado na qualidade. Agora me lembra um diretor da qualidade da RCA, uma empresa multinacional americana, enorme, responsável por quase tudo que a gente tem aí de inovação em eletrônica hoje, vieram de lá, vieram da RCA. E há mais de 50 anos atrás, eu era o gerente de controle de qualidade de uma fábrica de válvulas aqui na cidade industrial de Belo Horizonte. E o nosso diretor de qualidade, Bob Cohen, lá nos Estados Unidos, de 6 em 6 meses, ele chamava todos os gerentes de qualidade de todas as fábricas RCA espalhadas pelo mundo todo, e não eram 2 ou 3, eram muitas fábricas, e ele nos levava lá para os Estados Unidos para treinamento. Eu pedi à minha esposa para arrumar uma mala para mim, falou assim, arruma a mala para um mês. Ela falou, nossa, mas você vai ficar um mês lá? Eu falei, olha, posso ficar uma semana, mas posso ficar um mês também. Porque dependendo do assunto que ele colocava na mesa para conversar conosco, esse diretor da qualidade, ele falava, olha, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para a nossa fábrica, lá na Bélgica, porque lá é um lugar bom da gente ver na prática isso tudo que eu estou falando com vocês aqui. Então, uma vez a gente ia para a Europa, noutra vez a gente ia para o Japão, é aquele negócio todo, tá? Agora, o que esse diretor da qualidade batia na mesa e insistia conosco? Não adianta vocês ficarem colocando inspetores de qualidade lá no final da linha de produção para ver o que está bom e o que está ruim. O que está bom, vocês entregam para o cliente. O que está ruim, vocês ou jogam fora ou vocês retrabalham e depois entregam para o cliente. E a gente perguntava para ele, mas doutor, então o que tem que ser feito? Falou, olha, você tem que olhar para todas as partes interessadas no seu negócio. E as partes interessadas, nós já comentamos com vocês aqui, em encontros anteriores, né? São os clientes, são os colaboradores, são os fornecedores, talvez a mais importante seja o próprio proprietário da empresa, e nunca esquecer a sociedade. Aquela sociedade na qual nós estamos inseridos, ela nos influencia e nós a influenciamos. Cada uma dessas partes tem um conjunto de necessidades, por isso elas estão de alguma forma ligadas a nós. Então, qual que é a nossa função? E aí eu coloco para vocês o que pelo menos, eu entendo como essa coisa chamada qualidade, que nós estamos aí conversando já há 6 meses. É atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. Quando você olha para a empresa, as partes interessadas são essas aí que eu mencionei para vocês. Então, o que nós temos que fazer é identificar quais são suas necessidades e atendê-las, de forma que a gente suplante a expectativa delas em relação a nós. Isso no aspecto empresarial. Agora, mais importante, talvez, do que o aspecto empresarial, somos nós. É o ser humano, é a pessoa individual de cada um. Então, o que nós temos que fazer? Identificar quais são as nossas necessidades e providenciar
para que as nossas necessidades sejam atendidas e sejam atendidas dentro das nossas expectativas. Então, é isso, gente, que eu tenho colocado e debatido já há bastante tempo. Eu encaminhei para esse assunto, agora voltando no que eu disse para vocês antes, preocupações que eu tenho, pessoas focadas, muito focadas. Tem que focar mesmo, porque aquele é o seu trabalho. Agora, visão sistêmica, e eu estou usando a terminologia técnica. Muita gente fala de holística, você mesmo falou agora, do holística, etc. Pode falar, não tem nada contra, não. Mas, tecnicamente, nós estamos falando de visão sistêmica, nós estamos falando de pensamento sistêmico. Lá no modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade, aquele que norteou o Prêmio Nacional da Qualidade por muitos anos e hoje norteia lá os melhores em gestão, ele está baseado, calcado em um conjunto de fundamentos, chamados fundamentos de excelência, que foram identificados pelos americanos lá na década de 80, né, quando deram origem, então, ao modelo de excelência da gestão. São fundamentos presentes nas empresas de excelência, lá nos Estados Unidos e, posteriormente, até no mundo inteiro, tá? São vários fundamentos. E, ao longo dos anos, uns saíram da lista, outros foram colocados, alguns daqueles que saíram voltaram para a lista de novo, mas o primeiro fundamento da excelência, desde o lançamento do modelo de excelência da direção em 1988, chama-se visão sistêmica. Ele é o primeiro da lista, e ele nunca saiu do modelo de excelência da gestão. Sempre esteve presente ali. Por quê? O que ele está dizendo para nós? Temos que focar no nosso trabalho, mas sem perder a visão do todo. A visão do todo é a visão sistêmica, pensamento holístico, como Dorothea falou. Isso é fundamental, gente. E, às vezes, me preocupa isso. Às vezes, eu noto que as pessoas focam tanto no seu tema, no seu trabalho, no seu interesse, que perdem a visão sistêmica. Isso é grave e até mesmo perigoso. Esse é o ponto que eu queria ressaltar com vocês. Conversei ontem com o Dorothea, falei, Dorothea, eu vou colocar esse negócio, porque isso tem me preocupado e eu acho que isso é muito importante. Tá? Então, por favor, pensem nisso. Não estou pedindo agora para vocês ficarem pensando em 1000 coisas e até largarem de mão aquilo que é a sua responsabilidade. Tá? Visão sistêmica. E aí vocês vão, nossa senhora, quantas pessoas já falei isso? Você está doido. Isso vai dar um trabalho danado pensar essas coisas todas. Eu falei, sinto muito, meu filho. A vida é assim. Tem que pensar essas coisas todas. Você vai ver que você vai ter muito maior produtividade, muito maior qualidade, se você trabalhar com uma visão sistêmica e não focado num ponto único só. Tá? Então, gente, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês. Eu queria muito que vocês pensassem a respeito disso. Tá? Não esqueçam isso, não, por favor. Pensem a respeito disso. Isso é uma coisa muito séria. Tá? Se vocês consultarem lá, eu escrevi recentemente um capítulo de um livro que a ABQ vai lançar agora no final do ano, e eu dei o título de Pensamento Sistêmico na Gestão Empresarial. E alguns colegas lá na BQ falaram, ih, mas isso é mais velho do que a fome. Eu falei, é mais velho do que a fome mesmo. Mas só tem que até hoje nós estamos pecando nisso aí. Até me pediram até para colocar uma bibliografia. Eu falei, olha, se eu for colocar a bibliografia disso, ela vai ser imensa. Porque todo mundo já falou nisso. Todo mundo já tratou disso. Foi o Crosby, foi o Feigenbaum, foi o Temer, foi Juran, todo mundo. Então, eu vou ter que listar essa turma toda que todo mundo já conhece. Então, eu coloquei uma única bibliografia. O Manual ABQ da Gestão Empresarial. Está lá no site da ABQ. E ele trata do quê? Da gestão para as pequenas empresas. Porque a nossa preocupação não está na grande empresa, não. As grandes empresas estão aí há muitos anos, estão se virando. Mas
Não sei se vocês concordam comigo. A pequena empresa precisa urgentemente de rever a sua gestão empresarial, porque ela não está boa. Conseguimos até melhorias com a nossa qualidade, graças às normas ISO 9000, graças às auditorias da qualidade para certificação na ISO 9000. Conseguimos melhoria na qualidade. E sempre se pode melhorar mais. Agora, a nossa produtividade, eu acho que vocês concordam comigo, basta olhar os indicadores, inclusive a nível internacional, a nossa produtividade está dando o que pensar. Nós estamos lá, quase na lanterninha lá da fila das empresas. Tá? Então, por favor, pensem nisso. Visão sistêmica, pensamento sistêmico. É isso, só isso que eu acrescento para vocês. Se vocês entrarem nessa linha, já ganhamos aí esses 6 meses aqui de conversa com vocês. E como disse a Doroteia, eu também quero agradecer ao Evandro, agradecer a Nayara, agradecer, claro, a Doroteia, mas a cada um de vocês que participou conosco aqui. Vocês acrescentaram para nós. Podem acreditar, nessas conversas aí, enquanto vocês falavam, a gente estava aqui muito atento, prestando atenção no que vocês estavam dizendo. E vocês acrescentaram para nós também. Tá? É assim que a gente funciona, é assim que o mundo funciona. Muito obrigado a todos vocês. Agora, eu queria, viu, Evandro, eu queria ouvir cada um deles. Eu Deixa eu falei... só fazer uma pequena observação da sua fala, cara. Deixa eu fazer Obrigado, duas Juliano. coisas que a fala do Caio nos lembrou maravilhosamente bem. Uma é deixar bem claro que, graças a Deus, desde o princípio que eu mexia com movimento de qualidade, isso tinha muito claro para mim. Por favor, não confundam propósitos com ferramentas. Né? Olhar para o todo, né, é um propósito. Envolver todo mundo é um propósito. Você tem ferramentas para fazer isso acontecer. Naquelas especialidades que o cara estava dizendo, o cara que é um consultor, o cara que é um auditor, o cara que implanta ISO, a ISO é uma ferramenta. O processo de auditoria é uma ferramenta para mostrar onde que precisa de melhorar. O objetivo global é que as pessoas dentro da fábrica, se nós estamos olhando para gestão dentro de uma indústria, de um comércio, de um serviço, empresa grande, média, pequena, tá? Nós estamos olhando para esse todo, ele precisa de uma palavrinha que não está muito usada dentro dessas teorias de propósito, é para garantir a sobrevivência da empresa. Muitas vezes a gente é chamado para ajudar uma empresa que está numa crise, seja pela que razão for, crise por causa da sucessão, crise por causa de um concorrente que está com uma inovação, barateou demais o preço e você não consegue ficar no mercado. Como é que sobrevive uma empresa dessa? Com as ferramentas que nós aprendemos, a gente tem formas de chegar lá, dicas para chegar lá. Então, isso é muito importante para não achar que porque eu sei muito da ISO número tal, tá certo? O meu propósito na vida é implantar ISO. Não é implantar ISO. É fazer com que esta ISO possa ajudar a empresa a sobreviver, a melhorar, a ter produtividade, qualidade, etc, etc, etc. Só para enfatizar esse ponto. O segundo ponto, esse aí talvez até eu exagere um pouco, se chama linguagem. Não adianta você pegar, vou pegar o alto nível da empresa, gente com pós-doc, que está lá junto com o presidente, com o dono, com não sei quem das quantas, e falar com eles na linguagem da academia. Academia é um mundo diferente. Os acadêmicos, sim, acadêmicos não acadêmicos da Academia Brasileira de Qualidade, é das universidades. Eles não vivem sem citar, porque conta ponto quantas vezes ele é citado.
Ah, isso é promoção dentro do mundo acadêmico universitário. A linguagem é a forma nossa de comunicar aquilo que nós temos, a capacidade desenvolvida de entender da linguagem das universidades, dos artigos, dos papers, dos livros, que a gente lê para dedéu, transformar isso numa linguagem, esta linguagem complicada, difícil, cheia de palavras, todas, né, que tiraram ali do bolso, tá? E pegar essa linguagem e fazer com que o pessoal com que a gente está trabalhando entenda o que nós estamos falando. Essa linguagem, a linguagem é extremamente importante para a gente identificar o que a gente sabe, porque aprendeu, e sabe, porque tem experiência, e transformar numa linguagem que a sociedade entenda. Se dentro de uma fábrica nós estamos batendo pesado que o trabalho tem que ser colaborativo, tanto é que passou-se a chamar o funcionário de colaborador, entender que a linguagem de colaborar, se olhada para a sociedade, é solidariedade. A gente não reclama tanto que ninguém é solidário com a pobreza, com criança abandonada, com o planeta sendo destruído. Nós temos que ser solidários. Então, qual é a palavra que expressa o que a gente quer para o público que nos ouve? Nesta questão da linguagem, é uma coisa que eu tenho dito muito, quem já disse aqui em outros eventos também, a importância da palavra. A palavra é o que nós estamos transmitindo daquilo que a gente tem no pensamento, acumulado pelo conhecimento e pela experiência, que nós estamos passando para o outro. Que palavra que nós estamos usando? Que palavra? É uma palavra que respeita o próximo? É uma palavra que valoriza os parceiros? É uma palavra que reconhece a contribuição e o papel de cada um dentro do nosso ambiente de trabalho e mesmo fora dele? A palavra que nós estamos dizendo, ela é dita com carinho, com amor, né? Assim, de quase passar a mão na cabeça e falar, olha, cara, porque isso que você está falando está muito interessante. Mas será que a gente não pode pensar também por esse outro lado? Ou é uma palavra de crítica, de menosprezo, de dureza? Então, essa palavra que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, muitas vezes. Muitas vezes. É a forma que a gente precisa para passar para o outro as nossas crenças, os nossos propósitos, os nossos sonhos. Então, essas duas questões só, Caio, que eu não falei e achei que podia aproveitar. Vamos pedir, então, vocês aí, deem seus depoimentos. Eu estou curiosíssima. Que legal, né? Então, bom, quem quiser falar, né, gente, levanta a mão para seguir uma ordem aí. Enquanto levanta a mão, queria agradecer aqui a vocês dois. A síntese já foi feita, né? Os aprendizados a cada dia, né? Estamos aprendendo. E agora os caminhos futuros. Eu tenho uma pergunta sobre caminhos futuros. Para um dos dois possa responder. Mas espera aí, tem o Rafael já está com a mãozinha levantada. Sim, mas deixa eu terminar minha fala, depois ele vai. Caminhos futuros, que é o tema de hoje. Nossa rede social, quando mais novo, era os vizinhos, a escola, o trabalho, e depois, com o tempo, a rede social virou um sinônimo de estar na internet, né? E eu acho que está chegando uma exaustão, as pessoas já não estão mais postando a sua vida social na internet, porque tanta propaganda tem hoje em dia que você nem consegue mais acompanhar. Você acha que no futuro as conexões pessoais devem prevalecer ou vai ser sempre cada um no seu canto? Quem pode responder? É para nós dois? Quem quiser responder. Ninguém funciona sozinho, cara. A resposta é fácil para isso.
Ninguém faz nada, absolutamente nada, sozinho. Então, não dá para achar que cada um individualmente vai dar uma virada, ainda mais desse tamanho que a gente está discutindo aqui. É com quem? Com quem que nós vamos fazer isso? Aquele ciclo W2H não tem um com quem, devia ter um C. Tá certo? A gente não faz nada sozinho, não. Eu já falei aqui, da minha primeira fala, né, do como é que a gente consegue entender minimamente de tudo e só funciona porque tem gente mais inteligente, mais sábia, mais conhecedora, mais aprofundamento em temas que está do nosso lado. Sozinho ninguém faz nada. Nem ditador acha que sozinho ele faz alguma coisa. Ele tem a turma do mal do lado dele ajudando. Você é ditador, só isso que eu estou dizendo. Não tem uma administração pública que faz sozinho. E eu termino lembrando uma coisa que nós também discutimos. O processo de ver o todo, o sistêmico, é entender que são três pernas. O que a administração pública faz, o que o setor privado faz e sabe fazer, e só ele sabe, o governo sabe fazer, mas só ele sabe, e o que a sociedade civil sabe. A gente tende imediatamente a pular para a organização não governamental filantrópica. Não é essa só a sociedade civil, não. Sociedade civil são as associações de classe, são as academias, o CEL, FEST, Quali, sem fins lucrativos, tudo. Isso tudo é sociedade civil. Se o tripé não trabalhar junto, a gente não sai para lado nenhum. Principalmente porque o risco é enorme de botar a culpa no outro. Vem os caras de mais esquerda que diz que o governo é que sabe. E baixa crítica em cima do setor privado. Tem a turma daqui dos liberais que diz que o mercado resolve tudo. E baixa, desculpa aqui, eu vou usar a expressão que me vier, baixa o cacete no governo que centraliza. E não se dá conta que tem coisa que cada um sabe e só ele sabe. O investimento, aumento de produtividade, inovação, né, geração de emprego, a importância do setor privado é monumental. Você tem até empresa estatal, mas o grosso da produção nacional, na área industrial, comércio, serviço, turismo, tudo, é iniciativa privada. Isso ele sabe. Se você olhar para o lado do governo, segurança pública, quem faz é a administração pública. Defesa, quem sabe e tal. Se cada um focar no que sabe mais, no que tem mais capacidade, e algumas vezes até exclusividade, ele tem que estar em qualquer projeto que envolva essas áreas. Agora, tem coisa que é o filantrópico que faz. Tem coisa que é a associação de classe que faz. Quem somos nós para imaginar que, vou citar um caso real, todo o movimento da qualidade lá na década de 90 e tudo que é muito semelhante da década de 90, na década de 2020, que o Fast Quali faz. Que é espraiar a questão da qualidade. O que a gente faria se não tivesse associação de classe? O que a gente faria se não tivesse as instituições que fazem esse papel de aglutinar? Então, se nós estamos querendo mexer com o setor automotivo, né, Peter? Você tem que mexer com quantas empresas do setor automotivo, especialmente dentro da cadeia produtiva. Se eu fosse na montadora, até você pode contar aí mais ou menos aí em 2 mãos, em quatro mãos. Agora, se você pega a autopeça, é aquela enormidade. O que a gente faz sem Sindipeça, sem Anfávia, sem essas associações? Nada.
Então, a minha resposta, já me prolonguei demais, que você pegou no tema que eu pratiquei, graças a Deus me dei essa iluminação, né, de trabalhar com associação de classe. Elas reproduzem para os seus associados o que é impossível para qualquer propósito de mudança da gente fazer com todas as empresas. Não faz. Não faz. Então, ninguém sozinho faz nada. Agora, quem começa, quem assume o papel de indução para muito tema que é fora da caixa, é o primeiro indivíduo que vai achar meia dúzia de parceiro que pensa mais ou menos igual, aglutina. Esse pequeno grupo vai juntar mais gente, e no final cai nisso que eu falei. Um sozinho não faz nada. Pode publicar um paper, como eu respeito para o mundo acadêmico, universitário. Mas é isso? É isso? Ou é propor uma coisa que é importante porque alguém pensou nisso, bateu lá uma inspiração, uma intuição. Agora, ação não é o papel. Não é o papel. A ideia você pode botar no papel. Transformar a ideia em algo que gera o processo de mudança é outra coisa. E aí que eu acho que toda essa minha fala tentei pelo menos enfatizar. Tem que envolver gente. Tem que envolver. Caio, completa? Você já falou demais, Doroteia. Então tá bom. Então é o seguinte, agora estava eu, Não, Rafaela, e depois o não, não, Tavinho. agora assim, tem o pessoal aí com a mão levantada, nós temos que dar, queremos ouvir Isso. eles. Mas eu só quero dizer uma coisa para o Evandro. Ô, Evandro, o ser humano ele é gregário. Eu estou em dúvida aqui se a palavra correta é essa. Se tiver errado, vocês me desculpem. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: o ser humano ele não trabalha sozinho. A tendência natural dele é se juntar a outras pessoas, tá? É assim que o mundo funciona. E quando você junta outras pessoas, você, como o Dorothea falou, você soma os conhecimentos. Ninguém conhece tudo, é impossível. Mas quando vem outras pessoas, falam, peraí, isso aí eu sei como é assim, assim, assado, etc. Somam-se os conhecimentos. E aí a gente vai conseguir os resultados que nós vamos precisar. É Então, gregário mesmo, tá? eu acho que já consultou aí, né, Já é a Dada? tendência de viver em bando. Aí, eu não estou tão ruim assim não, viu, Doroteia? A cabeça ainda Não, está você está funcionando. ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Agora, outro ponto também eu não posso deixar de comentar. É essa questão da linguagem também que Doroteia levantou. Aí eu conto para vocês uma historinha. Eu não vou citar os nomes porque vocês conhecem. Colega nosso, acadêmico, num evento da Fundação Nacional da Qualidade, ele estava fazendo lá uma palestra. E ele é professor universitário, então ele vai na linha da academia, né? Da academia, escola, universidade, Isso. aqueles termos técnicos, isso que a Dorothea falou aí, aqueles termos bonitos, técnicos, etc. e tal. Ele está lá fazendo a palestra dele, do meu lado tinha um outro colega nosso, também acadêmico, certo ponto lá ele me cutucou assim de lado, né? Falou, ô Caio, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. E você vê que é uma pessoa também que não é um Isso. ignorante. Então, tem que tomar muito cuidado, aí eu reforço o que a Dorothea falou, muito cuidado com a forma de falar. Aí, Dorothea, estou começando já a tossir. Tomar cuidado com isso aí, porque isso aí é muito importante. Só reforçando o que ela falou sobre a questão da linguagem. Agora, Evandro, tem um punhado de gente aí de mão levantada, eu quero ouvir eles. Rafael? Legal. Posso começar então? Ter Vai. a honra de começar? Sempre é difícil de falar depois da Dorothea, porque ela fala tudo. Aí eu tenho que ir riscando as coisas que eu anotei aqui.
Mas a ideia é assim, o que a gente aprendeu dessas reuniões, dessas discussões, né? Então, falando do meu lado, tá? Assim, foi muito inspirador mesmo. Principalmente ouvir a Doroteia falando de qualidade, cultura da qualidade, e deu um novo propósito sobre qualidade, né? E me fez pensar muito, né? Então, principalmente quando ela falava da cultura da qualidade. O que é a cultura da qualidade? É quando a qualidade muda o indivíduo e agora aquela cultura que são os costumes, né? E aquilo que faz parte intrínseca dele, né? é, Tem um novo patamar, né? Que é o patamar de qualidade, de melhoria. E porque ele foi mudado, ele leva isso para onde ele for. Para a sociedade, para a rua, para casa, para onde ele for, né? E aí eu refleti muito, falei, nossa, então as empresas que buscam cultura, porque é muito comum, principalmente no automotivo, né? A gente falar de cultura da qualidade, empresas com cultura da qualidade, né? Aí o cara mostra a fábrica toda bonita, tudo limpinho, todo mundo uniformizado, todo mundo seguindo os ritos, né? Aqui a gente tem uma cultura de qualidade, né? Então eu vejo que assim, esse na verdade é um nível antes da cultura da qualidade, é a aparência da qualidade, né? Onde você entra e tem a aparência da qualidade. Mas a cultura da qualidade, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora, né? Então, essa é uma discussão que eu tenho levado em vários lugares. Inclusive, a gente estava ontem conversando com uma das diretoras de qualidade da Ford, né? Inclusive, que tem várias responsabilidades globais, e ela é brasileira aqui no Brasil, né? E ela abraçou essa ideia também totalmente. Então, todo mundo que eu converso, eu falo isso, cultura da qualidade. A gente tem que começar a desenvolver a cultura da qualidade, né? E a ideia é que, assim, essas iniciativas, elas só podem surgir através de indivíduos. Então, pegando o link que você falou, Evandro, né, de conexão e de pessoas, só pessoas agindo podem mudar alguma coisa, né? Não é... e empresas são feitas de pessoas, então tem que ter essa iniciativa. Então, eu me coloquei como um dos responsáveis de iniciar esse movimento de mudança das empresas, de não só ter qualidade, mas buscar uma cultura de qualidade que aquilo reflita na sociedade, né? E eu vejo que muito assim, é, a gente, muitas vezes, quando a gente fala de qualidade, a gente foca em empresas, né? Saúde da empresa, procedimento, qualidade do produto. E aqui eu vejo que a gente elevou a qualidade a uma discussão mais alta, que a gente fala de qualidade a nível de pessoas, a nível de indivíduos, né? Então não é sobre como a empresa gerir com qualidade, mas como a empresa transformar os indivíduos, né? E dessa transformação, naturalmente, ela só pode fazer se ela tiver tudo que tem que ter em termos de qualidade, né? E quando a gente fala em focar em pessoas, eu acho interessante porque quando a gente fala das tecnologias que estão vindo e da inteligência artificial, né, com o mercado e tudo mais, né, o que que vai, o que que a gente precisa para essas novas décadas, né? Então, lá no Fórum Econômico Mundial tem vários tópicos, né, pensamento complexo, etc. Mas eu vejo assim, ó, tudo que é trabalho repetitivo, trabalho procedimental, trabalho que não agrega valor, vai ser substituído por IA. E o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar os trabalhos que são necessários relacionamentos, são necessários a inteligência humana, a criatividade, né? E aquilo que é o exercício de viver em sociedade. Então eu vejo naturalmente, né, essa discussão de transformar a qualidade em cultura como um passo para as próximas décadas que vão ser necessários para a gente começar a trabalhar nessas novas tecnologias que estão vindo, né? Então, qualidade não é só uma coisa que ficou passado, não é uma coisa que ficou nas empresas, mas quando a gente fala de futuro, né? E aí era outra discussão, né? O que esperar para o futuro? Esperar para o futuro é que a qualidade ela comece a mudar o indivíduo para que nas próximas décadas, né, esses relacionamentos e esse viver em sociedade, né, e aí a gente fala depois do trabalho, né, é o que vai refletir a qualidade que vai ter que começar agora. Se a gente não começar agora esse movimento de mudança, né, a gente vai ficar para trás, né? Tanto como sociedade, quanto empresa, quanto o que for. Então eu vejo assim, para as próximas décadas, né, a sociedade, em termos de agrupamento de pessoas, que começarem a usar a qualidade no sentido de evolução como sociedade, como grupo, né, vai ter a vantagem lá na frente quando a gente estiver falando sobre inteligência artificial, que o trabalho manual caiu fora, são os relacionamentos e habilidades de se relacionar e qualidade
no nível cultura que vai fazer a diferença para a gente. Então, em resumo, né, esse objetivo de mover a qualidade, além das empresas e entidades, para pessoa, né, para ser humano, né, eu vejo que é o passo que a gente tem que falar hoje de cultura de qualidade, né? Como atingir esse nível de sofisticação e elevação, na verdade. Ô, Caio, a Doroteia caiu, Obrigado, você gente. continua até ela voltar, tá bom? Tá bom, sem problema. Sem problema. Próximo Tem agora é o Tadeu. o Tadeu. Boa noite. Eu acho que nesse encerramento aqui, eu tenho reforçado a minha ideia. Lá no início, quando foram criados os 10 grupos, o Evandro deve lembrar, eu escolhi 3 desses grupos para participar e tenho participado ativamente e voltado na minha ideia, tá? Eu escolhi esse grupo de cultura, escolhi aquele que fala de qualidade, especificamente com o Rogério Meira, e aquele do Renato Lee, que fala de educação. Por que esses 3? Eu concordo plenamente em grupos, em ajuda, mas eu acho que a solução definitiva de tudo isso está na educação básica. Tá? Nós temos que começar a mudar o conceito da nossa educação básica para daqui a alguns anos, de uns bons anos, nós temos um país forte. Hoje, o que a gente pode fazer e o que a gente está fazendo na linguagem da ação, da metodologia de análise e solução de problemas, é só ação de contenção. A causa fundamental, ela está lá na educação básica. Com o último encontro com o Renato Lee, eu comecei a ler a BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular. Se a gente olhar as 10 competências básicas, gerais da educação básica, que vai desde os primeiros anos de educação até o ensino médio, são 10 competências gerais, a gente vai ver que a maior delas, a maior parte delas, fala em quê? Fala em cultura, fala em valorização da diversidade, fala em diversidade de indivíduos e grupos sociais, fala em resolver problemas e fala indiretamente em qualidade. É fazer isso funcionar na educação básica, para daqui, eu imagino que 6, 7, 10 anos nós tenhamos um país forte. Hoje, o que a gente pode fazer é ação de contenção, mas a causa fundamental está lá naquele pessoalzinho que hoje está estudando na educação básica. Esse é o meu pensamento. Eu sei que muita gente, eu acho que não concorda. Eu, hoje, escolho meus candidatos para votar naqueles que têm uma linha mais forte em valorizar a educação, principalmente a educação básica, que eu acho que essa é a causa fundamental. Eu depois que aposentei, eu tenho andado muito pelo centro da minha cidade e eu até considero um experimento, né? Eu cumprimento muitas pessoas e o meu cumprimento padrão é: bom dia, como é que a senhora está? Como é que o senhor está? Tá? Hoje eu reduzi muito isso, por quê? Porque eu divido as pessoas em grupos, né? Mas, pessoal, muito pouca gente hoje em dia responde para você um bom dia ou como você está. A maior parte das pessoas olha para o chão, olha para você como se você estivesse no infinito, vira o rosto, tá? Então, nós não temos mais aquela condição de pessoas que se preocupam com os outros, pessoas que, vou até além, enxergam os outros. Desculpa, Tadeu, você mora onde? Taubaté. E fosse em Interior de Belo São Horizonte, Paulo. você ia ver que era diferente. E digo mais para vocês,
A maior parte das pessoas que responde um bom dia hoje são pessoas de mais idade. Tá? Eu acho que é isso que eu tinha que falar para esse encerramento. Eu acho que o futuro está na educação básica, na mudança da educação. Para a gente, daqui a 6, 10 anos, nós termos um país realmente forte. A Doroteia voltou aí. Tá no mudo, Doroteia. Tá no mudo. Tá no mudo, Doroteia. Ativa Acho que o ela não micro... está escutando a gente, Tá no não. mudo. Ativa o microfone, Doroteia. Pronto, já Aí. abri. Não, eu só estava Pronto. justificando que meu computador, de vez em quando, para completamente, eu tenho que desligar e ligar de novo. E desculpa aí por essa interrupção. E falando para o Rafael, que eu vou te assistir no YouTube, viu, Rafael? Obrigado. Tudo que você falou, tudo aí. Deixa eu Bom, fazer obrigado. 2 observações aqui, nessa fala do Tadeu, que eu peguei uma parte maior, acho que não peguei tudo, não. Eu vou começar por uma coisa que eu já falei isso e tal. Educação é, por si só, uma palavra muito ampla, né? Nós estávamos discutindo aqui da linguagem da palavra. Educação está tudo, desde a educação que a família dá para a criança pequena, desde a educação que é transmitida de 0 a 7 anos, ou a 6, antes de entrar na alfabetização. É uma educação tradicional, pública e privada, mas é também uma educação corporativa, né? Que eu acho que cada vez mais o próprio setor privado está assumindo essa responsabilidade de treinar em todos os níveis, seja só um nível equivalente à universidade, mas é também um ensino para os seus próprios funcionários. E isso é essencial, porque a necessidade de aprendizado de técnicas, a gente tem aí o tradicional Senai, mas muitas vezes a empresa precisa de 15% de um currículo daquela área que o Senai treina. E só 15%. Então, é mais interessante de dar essa educação técnica dentro também das empresas. Mais do que isso, eu tenho uma preocupação muito grande, Tadeu, e eu sei que você pensa assim também, não é novidade para você, mas a gente tende a generalizar o ruim, tá certo? E que eu contraponho por favor, deem uma olhada na metade do copo cheio, né? Você está falando para o ensino básico melhorar em 10, 15 anos, nós compartilhamos uma entrevista do pessoal lá de Sobral. Eles estão no momento que eles estão ganhando todos os concursos nacionais de matemática, passando os meninos lá do interior do Ceará, que incluindo escola pública rural, estão entrando no ITA, né? Levaram 28 anos. Então, realmente é uma coisa que leva tempo, exige continuidade, que é o problema que nós temos principal, a escola pública, de ter continuidade. Escola privada é até mais fácil, apesar de ter tido tanta compra de escola aí nos últimos anos, né? Que aí quem comprou já muda currículo, muda estilo, muda não sei o quê. Mas nós temos grandes exemplos de escolas que já estão nesse caminho de formar pessoas com capacidade, com conhecimento, sem decoreba, sem aquele esquema que vai depois até para o ambiente de trabalho, o professor manda e o aluno obedece, né? Quem sabe é o professor, o aluno não sabe, quando o aluno sabe também muito, né? Mas eu acho que se a gente olhar com carinho para as experiências que já estão dando certo, diminui a ansiedade vai levar muito tempo para a gente melhorar esse país. Já está sendo melhorado. Talvez ainda pouco, talvez ainda uma minoria,
mas já temos exemplo concreto de coisas que já estão acontecendo. Outro comentário que eu queria fazer sobre isso é que das escolas não tem que ensinar só tabuada, não tem que ensinar só cálculo, tem que introduzir a questão do comportamento, dos valores e dos princípios. E isso nós estamos atrasados, tá certo? Isso nós estamos muito atrasados. Colega, chama colega que está numa escola. E não é colega, né? Outro comentário que você fez aí, a Sônia até também fez uma pergunta, que cidade era sua. Eu faço esse exercício de cumprimentar. E às vezes eu sou surpreendida. Outro dia eu estava na frente da minha casa jogando água nas plantas. Passou um garoto que não devia ter mais do que 10 anos e falou para mim, bom dia! Então, essa mania de cumprimentar, ela pega. Talvez você teve muita frustração porque você fez para todo mundo, tá certo? Mas, às vezes, prestar atenção, às vezes, quando a pessoa está olhando para você, ela responde. Se a pessoa é pega de surpresa, é mais difícil. Mas responde também. A gente está passeando com um cachorro aqui na frente de casa, eu cumprimento e responde. Ela, não o cachorro. Né? O lado humano é o que pesa aí. E um outro comentário que eu queria fazer é que muitas vezes a gente ensina nas escolas a pessoa que sabe fazer alguma coisa. E eu vou jogar a mesma pergunta que a gente fez para os nossos especialistas da área da qualidade. Ela sabe, mas a pergunta é, ela faz? A gente está ensinando a aprender para agir? Tem escolas que têm metodologia muito interessante que é mostrar para a criança por que é importante multiplicar, especialmente na rural. Você tem que vender a sua produção. Quantos sacos você tem? Qual é o valor de cada saco que você vai vender? Portanto, qual é o seu faturamento? Multiplicar tem uma função. Divisão tem função. Você ganhou X de lucro num determinado período, você quer distribuir. Como é que você divide? Total do valor, total de pessoas. Se você quiser dar o mesmo tanto para cada um. Se você quiser dar mais para uns do que para outros, já complica, já é mais difícil. Você tem que pegar a percentagem, você tem que saber quantos vão ganhar A, quantos vão ganhar B, quantos vão ganhar C. Se você quer dar um só, um bônus igual, você vai dizer para o pessoal de menor salário. Isso para você representa um bônus igual a 80% do seu salário. Esse mesmo valor para gerência é bem menor. Esse valor para salários altos são bem menores. Então, mostrar por que está aprendendo aquilo. O que faz com aquilo. O que sabe, aprende, aí vai saber, e o que você faz com isso. E talvez isso tem, né, o Freire fazia isso muito na sua metodologia, né, de usar coisa do ambiente de vida, de trabalho das pessoas. Mas não chegamos lá. Termino dizendo outra coisa. A educação nós podemos dar dentro de casa, porque quem trabalha conosco. Não é só para nossos filhos, não. Ensinar direitos, ensinar obrigações, ensinar como que pode usar, em casos de agressão familiar, um serviço que está disponível e nem todo mundo sabe, que é registrar, fazer um BO na delegacia das mulheres ou familiar, para garantir que o agressor não chegue a menos do que 200, 300 metros, nem sei qual é a metragem, mas saber que existe. Mulheres que têm 5, 10 filhos e não sabem que tem como evitar. Pessoas que você trata bem e que
Mas e que não reconhece? Você pode ensinar. Não se vangloriando, eu fiz isso por você e você não faz por mim. É isso, não. É dizer o seguinte, com outras pessoas, com terceiras pessoas, eu tenho um caso aqui, um caso ali, dizer, olha, aquele obrigado que eu recebi foi a coisa mais genial, me alegrou o dia, o mês, o ano, a vida. Então, essa responsabilidade é individual. Respondendo lá para a nossa primeira pergunta ali do Evandro. Nós temos responsabilidade também na educação. E não é só educar filho. Educar quem está ao redor de nós. Com exemplos, principalmente com exemplos e com palavras. Então, essa responsabilidade não podemos jogar para reforma do ensino, responsabilidade do MEC, ou daquela parafernália que fazem quando vão mudar currículo escolar, sem pensar, sem olhar para que escola que está sendo feito, para que região, para que ambiente. Respeitar as pessoas que vão àquela escola. Tem um caso de Sobral que é um encanto. Os meninos iam descalço para a aula. Os meninos iam descalço para a aula, então as escolas ali da região resolveram dar sapato. Então, tinha lá os sapatinhos, os meninos chegavam e botavam o sapato. Aí eles se deram conta que a coisa não estava funcionando bem. Por quê? Porque a criançada punha o sapato no pé e não tirava. Então, a escola estava permanentemente tendo que comprar mais sapato. A solução que eles deram, eu, pessoalmente, acho que não é ideal. A criança entra na escola, ganha seu sapato. Sai da escola, deixa o sapato. Eu tenho um pouco de dó disso. Mas se você fizer um mutirão de uma vez por ano, arrumar sapato extra, que as crianças podem ir para casa com eles, aí eu acho que é um serviço mais completo. Anyway, tem que aprender fazendo e vendo se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Então, eram essas opções. E a última coisa que eu botei aqui, que é nós mulheres, para variar, e aquilo que a gente pode, com parceria com os homens, somar, né? Mulher tem muita diferença, né? Tem aquelas que a gente morre de rir, mulherada fala todo mundo ao mesmo tempo, cruza a conversa, uma entra no assunto da outra e no final se entendem. E para o mundo masculino, enlouquece. Né? Enlouquece. Reunião que tem mulher, pode estar preparado, vai ter cruzamento de conversa que é assim. Né? Agora, nós temos algumas coisas que são absolutamente excepcionais. E tem a ver com as primeiras discussões aqui de hoje. Que a gente é muito intuitivo. E mulher tem intuição, homem também tem intuição. Onde é que nós somos diferentes? Os homens, quando têm intuição de alguma coisa que pode ser feita numa situação que precisa de ser solucionada, eles não fazem imediatamente aquilo que veio na sua intuição. Vai lá ver em que livro que está, como é que funciona, se tem algum gráfico, se tem alguma tabela, se tem alguma equação, né? Calcule o risco, certo? Todo lógico. Não é para menosprezar, como a gente já falou aqui várias vezes, né, cara? Não é para menosprezar. Agora, a mulherada, o que faz, na sua maioria? Tem uma intuição, coloca em prática. Pergunta para outra pessoa que está trabalhando no mesmo time, no mesmo local, na mesma seção, na mesma diretoria, no mesmo setor. Gente, eu tive essa ideia aqui, será que funciona? Aí pode ter, olha, funciona assim, não sei, mas a mulher arrisca. Eu não quero saber taxa de risco. Pega e faz. Se der errado, conserta. Isso assusta muito em certos ambientes de trabalho que tem normas a serem seguidas. Eu estou trabalhando
no que eu estou falando aqui, um pouco contra o que é que a gestão da qualidade nos ensina. Tem que ter processo, tem que seguir processo. Sim, tem uma coisa muito boa de processo, que é aquele argumento. Se o cara vai embora e entra um novo, como é que ele vai saber como é que faz? Ah, tem o processo aqui. Pá! Agora, num momento onde a coisa está rolando e deu problema, se vem na intuição que dá para tentar resolver de uma forma diferente, fora da caixa, isso pode gerar um processo novo. Se a gente fica amarrado numa coisa que é assim, tem que ser assim, todo mundo faz igual, não tem inovação tecnológica. Não tem fazer diferente. Então, é isso que eu estou dizendo, que na nossa convivência, mundo masculino e mundo feminino, isso é uma das coisas que eu acho que a gente, nós, mulheres, mundo feminino, tem obrigação de compartilhar. Obrigação. Nós pegamos a criança fazendo birra dentro de casa. Você já imaginou se fosse gritaria com toda criança que está gritando dentro de casa? Você pede para mudar ou divorcia. Você não aguenta. Agora, por que que esse aprendizado nosso, como é que a gente faz quando uma criança faz birra? É a mesma pergunta. O que é que eu faço num grupo de trabalho, na gestão de uma empresa, onde tem meia dúzia de pessoas que você sabe que são sempre do contra. Sempre do contra. Tem filho seu que, primeira coisa, eu não quero comer, eu não quero tomar banho, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Agora, eu quero chocolate, bala e chicletes. Como é que você lida com isso? Paciência, falar baixo, argumentar, convencer, negociar, dizer não para uma coisa, mas imediatamente dizer alternativa sim. Isso a gente aprende é pegando essa meninada que a gente tem. E isso tem valor para a gerência, para a gestão, para a liderança. Então, esse compartilhar, eu acho que a gente pode, pelo menos, tentar, né? E se a gente bota ali alguma coisa diferente, e quem sabe dá certo. Parei. Tinha uma pessoa com a mãozinha levantada que sumiu. Não sei se era a Jorge, eu olhei rápido aqui, não sei quem era. Boa noite, dona Dodô. É a Jorge, assim. É a Jorge mesmo. Conta, Jorge, como é que é a sua palestra? E aí, tá tudo bem? A palestra só na outra semana. Dia 9, né? De pensar diferente. Pensar diferente. Mas aí o que você conta? Trazendo essa questão mesmo, você estava falando da questão de que a qualidade traz as normas, né? Mas hoje, se você for parar para pensar, as normas, a seguir tanta burocracia já não é tão importante, né? Hoje a gente consegue se desenvolver assim quando tem mais essa liberdade. Graças a Deus, hoje eu tenho uma liberdade muito grande na organização que eu trabalho. E é isso mesmo que você falou. Eu, como a única mulher ali no meio do time, eu viro para um e para outro, vamos fazer? Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente dá um passinho para trás. E depois a gente olha a norma, a técnica, a especificação. Primeiro a gente vai lá e resolve. Depois a gente mete a técnica e tudo no meio, né? Mas é isso mesmo que a gente vai desenvolvendo. E de tudo que vocês já estavam falando aí da questão da cordialidade, etc., de fato, a gente passa hoje a maior parte do nosso tempo, da nossa vida dentro de uma empresa, né? Muitas vezes eu fico ali na empresa, por exemplo, 9 horas do meu dia, às vezes passo até mais tempo quando estou tendo que resolver um problema. Então, imagina, você ter que lidar com as pessoas ali diariamente, é primordial ter a cordialidade, né? Perguntar um para o outro, e como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a sua família? Como é que estão as coisas? E, antes de tudo, assim, saber se está todo mundo bem para iniciar um projeto, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse também é um pensar diferente que está se referindo ao tema da qualidade esse ano aí, que vai ser o tema aí da minha palestra aí, que vocês estavam aqui sintetizando sobre educação, sobre tudo. Como sempre, toda palestra da Dodô é assim, fala de tudo, né? A gente fala de tudo,
De tudo e mais um pouco, de teoria, de técnica, de norma, de comportamento, de tudo, de diversidade, de tudo, né? Inclusive, estou lendo o livro, viu? Muito bom. Estou esperando o outro já, viu, seu Evandro? O lançamento do próximo, por favor, avisar. Eu gravei, tá anotado na minha agenda já. Quando lançar, aí avisa. E é isso, minha contribuição aí para vocês, eu agradeço. Vai ter o Fast Quali aqui semana que vem, eu vou lá participar, vou ver a palestra do Peter e do Rafael, né? E é isso. Muito obrigada. E o aqui, para quem não sabe, né, Jorge, é Manaus, não é isso? Manaus, Amazonas, quente. Isso. Só um pouquinho, né? Você só faz um favor para mim, Jorge, quando você estiver ali com o Evandro e com a Nayara. Você, por favor, faz eles fazerem pão de queijo ali. Ou então sim, você leva eles para pescar costela de tambaqui. Ô, Peter, agora deixa eu botar deixa eu botar uma dica mineira. Não tem como fazer. Deixa eu dar uma... Só contar uma história aqui do pão de queijo. Na minha volta para pegar o avião em Belo Horizonte, eu estava lá no interior, em Viçosa. Cara, paramos num lugar que tinha pão de queijo com linguiça na chapa. Opa! Essa é boa demais. Só cachorro quente bem mineiro. É com pão de queijo. Cachorro quente. Boa. Ô, Peter, mas não tem como fazer. Não tem como fazer o pão de queijo se a pessoa que rala não vai estar lá. Peter, você que vai rala ter o queijo para fazer o pão de queijo. Então eu vou. Até porque aqui em Manaus o pão de queijo não é muito bom assim, não, sabe? Os pão de queijo daqui é meio... Aí a gente que é de Minas é obrigado a fazer. Então, aproveitar que o Evandro está vindo, já vem você, já rala e já faz para mim. Ô, Jorge, vai a dica. Hashtag, compra congelado. Compra congelado, exatamente. Compra congelado e faz. Congelado. Pois é. E vocês compram congelado e dizem que já trouxeram feito, entendeu? Não, a gente que fez na mão. Fez na mão para você que é congelado. Agora minha sugestão, vou voltar aqui. Já anota aí, foi ideia, hein? Pois é, congelada. Não complica a vida, não. Pão de queijo com tambaqui. Agora nós vamos criar uma receita com pão de queijo e tambaqui. Costela de tambaqui. Não, viu? Acho que esse vai ficar bom, não. Pão de queijo com a linguiça na chapa, tranquilo. Essa é boa. Tambaqui eu acho meio difícil, ficar bom. Essa é boa. É isso. Bom, mas desculpa aqui a brincadeira, o recreio das nossas conversas mineiras. Tem mais alguém? O Caio está querendo falar, Caio, ou não? Acho que não, Doroteia. Já ouvimos. Acho que a Sônia quer falar. Sônia Jordão. Vai lá, Sônia. Sônia, habilita seu microfone. Estava tentando abrir o microfone junto da minha foto lá na frente. Sonceira aqui, dei a sonceira aqui. Boa noite, todo mundo. Doroteia, eu só pude participar 2 dias, ainda cheguei atrasado nos 2 dias, mas eu assisti, né, Doroteia e Caio, assisti lá no canal do YouTube. Caio, você, quando eu comecei a aprender a conhecer qualidade, foi no Proiso, em 98, você deu para a gente um curso de ferramentas das ferramentas da qualidade. Eu nunca me esqueci de fazer os envelopes e ver que dava erro e tudo. Então, foi muito marcante, né? Há quantos anos foi isso, né? Eu sei que você deve ter feito e realmente me ensinou até a ensinar. Eu aprendi, só para você saber, né? Hoje não sei porque eu vendo você me lembrei, voltando. Voltei o tempo aqui. Eu achei interessante quando vocês falam, a Doroteia, você falou de pensamento sistêmico, a Doroteia falou de visão holística, né, que o pessoal tem, são coisas mais ou menos parecidas, mas que as pessoas têm usado. E quando a Doroteia falou
de ser o que eu chamo de multiespecialista, né? Que a gente tem que conhecer um pouco de tudo, né? E tentar aprender um pouco de tudo, não dá mais para ser, pelo menos quando a gente trabalha na qualidade, você tem que se envolver com tudo, senão você não vai conseguir um bom resultado, porque envolvimento de pessoas é um dos princípios, né, da gente trabalhar. Mas, Doroteia, você é uma pessoa que é reconhecida, então você, quando você fala, você falou que a gente sempre, quando está falando, a gente aprende, porque a gente prepara alguma coisa e acaba aprendendo, né? Eu vi você falando aí isso de aprender é sempre muito bom quando a gente fala, e o que é interessante é que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes uma frase que a gente fala, uma coisa que a gente fala, marca alguém, assim, por uma vida, por alguma coisa. É bem interessante algumas coisas. Eu trabalho, né, a gente que trabalha com pessoas e falando e tudo, a gente sabe disso aí, do que a gente está falando. Por isso que eu voltei para lembrar que o Caio mostrou isso, marcou para mim, desde que eu comecei a entrar na área de qualidade, que foi em 98, né? Tá lá no Proiso. E você, é muito, muito bom ver uma pessoa porque a qualidade ela é um negócio que a gente, como é que fala? A gente entra dentro da gente e a gente leva para a vida mesmo, não tem jeito. Quando você fala sabe, como vocês dois falam, da cultura, isso é muito legal, da empresa ser responsável e levar. Eu vi uma frase uma vez que tornei uma das minhas filosofias de vida, ela fala o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu viveste nele. E aí eu queria, acho que o autor, acho que é Robertson, sei lá, Stanley, mas acho que é um inglês, mas essa frase me marcou e eu queria deixar o mundo melhor. O mundo é muito grande, eu falei, vou deixar o Brasil melhor, o Brasil também é muito grande, e eu optei por deixar as empresas melhores, porque eu acredito que as empresas têm capacidade de ajudar o mundo a melhorar, ajudando as pessoas, os colaboradores, as pessoas a melhorar. Então, quando vocês colocam isso, para mim, essa cultura, para mim é isso, que trabalhar as pessoas, e não só hoje, mas as outras vezes que eu vi, é isso tudo que a gente tem visto, né? E eu acho que é muito legal, é muito bom quando vocês trazem essas coisas para a gente, porque diz que as coisas óbvias precisam ser ditas para não ser esquecida, né? Então, quando vocês estão falando, às vezes, coisas que pode parecer óbvio, que é não sei o quê, mas lembra para a gente de novo isso e outra vez e tudo mais. Isso aí, isso mesmo, né? Sabe? E a gente vai praticando, vamos lembrando, vamos, né? Quando o Caio fala lá do Prêmio Nacional da Qualidade, do modelo da excelência da gestão, tudo assim, já tanto tempo que eu não ouvia falar nisso, mas eu já ouvi. Coisas assim, você vai lembrando, é muito legal, é muito gostoso. Então, esses encontros, é uma pena que a gente tem tanta atividade na vida da gente, que eu não sou velha, eu só sou jovem há mais tempo, né? Então, eu continuo trabalhando pra caramba. E gosto no trabalho, tudo, mas a gente não tem tanto compromisso, tanta coisa que não dá para a gente participar demais. A gente vai participando de um, de outro, sempre que pode, depois escuta num momento que a gente pode, mas é sempre muito bom. Então, muito obrigado a vocês, Evandro, Ronaldo, Caio, todo você, Doroteia, participando, mas o pessoal, todo mundo que está promovendo isso e deixando lá no canal do YouTube para a gente poder, sei lá, assistir nos momentos que a gente pode, né? Eu não consigo lá eu não consigo mandar as coisas lá, porque é só membro da BQ, depois que eu descobri isso, né?
que manda, que pode mandar mensagem. Eu não sou membro da BQ, nem sei por que não sou, né? Meu amigo Getúlio, que me já chamou muitas vezes para entrar nesse negócio, eu vou largando, é porque já é tanta coisa. Getúlio Apolinário é meu colega de faculdade, né? Que vocês conhecem, meu coleguinha de faculdade. Então é isso, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade até de participar, de falar aqui e tudo. E me coloco à disposição de vocês, a hora que precisar eu coisa. Eu tenho também um canal de YouTube, viu? Eu não sei se vocês sabem. Eu sou especialista em liderança e especialista em liderança e gestão, né? Claro que a gente entra nessa área da qualidade, a gente fica com gestão. Mas, se vocês precisarem, Geórgia, que é do... Ah, não está aqui, né? Que é do Amazonas, né? O tambaqui de banda, é bom demais. O tambaqui lá, fica lembrando. E o Tadeu, desculpa quando eu te perguntei de onde você era, sobre... Você falou do Bom Dia, é porque aqui em Belo Horizonte a gente dá bom dia. Quando eu morei em Campinas, se você dava bom dia para 50, se um te respondia, era muito. Aqui em Belo Horizonte, se você dá bom dia para 50, se 2 não te respondem, é muito. É 48 que te responde. Vem morar aqui em Belo Horizonte que todo mundo vai te responder. Minas Gerais é desse jeito. Nós somos bem assim, no jeito. A gente sai dando bom dia e tem mais. A gente ainda para e pergunta, você é filho de quem? Né? É isso. Bom, Doroteia, dá licença aqui, eu preciso agradecer a Sônia. Ô, Sônia, muito obrigado aí pela lembrança, tá? E a gente fica realmente satisfeito quando ouve que a gente conseguiu agregar alguma coisa para vocês. Que a gente trabalhou foi para isso, minha filha, para trazer melhoria, fazer qualidade, essas coisas todas aí. Então, muito obrigado aí pela lembrança. E, ô Tadeu, complementando aí o que a Sônia falou, aqui em Belo Horizonte a gente tem esse hábito de dizer bom dia para as pessoas, entendeu? Eu faço isso. Eu cumprimento as pessoas. Minha esposa às vezes me fala, você é candidata a alguma coisa? Ai, cumprimentando todo mundo, né? Mas, olha, aconteceu um caso dessa questão dos cumprimentos, só para contar para vocês. Aconteceu aqui em Belo Horizonte com o Tancredo Neves. Vocês todos se lembram do Tancredo Neves, né? Na Avenida Afonso Pena, a principal aqui de Belo Horizonte, para quem não é daqui, né? Ele cumprimentava todo mundo, né? E cumprimentou uma pessoa, bom dia, e como vai seu pai? E o sujeito falou com ele, ô doutor Tancredo, o papai já morreu já faz 10 anos. E o Tancredo falou com ele, morreu para você, filho ingrato, porque para mim continua no meu coração. As histórias dos políticos são ótimas. Eu levantei minha mão aí só para, na hora que a Sônia estava falando da BQ, tem uma coisa que eu já quis falar várias vezes e nunca depois me lembrei. Se a gente olhar as instituições ligadas à qualidade que nós temos aqui no Brasil funcionando, elas são absolutamente complementares. Tanto é essa coisa nossa de conexão, já é a complementariedade entre a Academia Brasileira da Qualidade e a iniciativa Fast Quali. Onde elas são complementares? A BQ tem uma regra. Para você ser membro, você tem que ter mais de 55. Uma velharia que não tem tamanho, né, Caio? Tá certo? Velharia que não tem tamanho. E a gente lá, algumas pessoas, eu confesso que sempre me bateu isso, mas tem que entrar gente mais jovem, que não sei o que, aí veio o movimento Fast Quali, que eu não sei a idade média, mas é de jovens mesmo, de gente de 20 anos, estudante, etc., até a pessoa dos seus 40, 45 anos, 54. Tá? Então, nós somos complementares. A gente tenta lá na ABQ, a gente nem tenta, tem como propósito, né, de compartilhar conhecimento. Fundação Nacional da Qualidade faz isso.
Inclusive tem curso, etc, etc. A União Brasileira de Qualidade tem um monte de iniciativas de reconhecimento de ideias, de propostas, faz um encontro anual comemorando essas contribuições de colaboradores de diferentes empresas, de diferentes graus. Então, infelizmente, de vez em quando dá ciúme. Eu gosto muito de falar as coisas tal qual elas são. Tá certo? O rei tá nu. Aí você tem ciúme. Então, não, mas o meu é melhor que o outro. Não, mas o meu é mais sério que o outro. Não, mas o meu é mais acadêmico que o outro. Não, mas o meu... No dia que a gente parar com essa bobagem, nós vamos trabalhando junto, o impacto é muito maior. O impacto é muito maior. Para quem... Eu sou economista, né? Nós olharmos aí para os cursos de pós-graduação em economia, gente, uma brigalhada horrorosa, de um contra o outro, porque se acha melhor nisso, melhor naquilo, não sei o que e tal, despreza, às vezes, o outro. Isso é ignorância, no sentido mais puro da palavra, é ignorar que o outro tem qualidades, que você não tem. São, uma vez mais, complementares. Então, me fez lembrar isso, viu, Sônia? Porque a Academia Brasileira de Qualidade, né, eu já até perguntei, foi criada em 2010, eu entrei desde 2011, tá certo? Você falou se eu sou uma pessoa conhecida, eu virei coringa, preciso de mulher, chama Doroteia, tá certo? Então, uma cor horrorosa, tá certo? E isso aí, de vez em quando, me dá até uma certa... Porque eu, né? Vê a quantidade de gente que tem aí. Melhorou com o tempo. Mas lá na década de 80, né? A primeira mulher que foi ministra foi Esther de Figueiredo Ferraz, em 82. Eu fui a segunda em 89. Tá? Depois de 90, começou a ter mais. Né? Teve a Zélia, teve... até presidente, né? Que, aliás, um parênteses que eu esqueci, uma vez eu quis contar, não lembrava direito do personagem, quando eu fui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, também a primeira mulher, hoje já tem a segunda, que é a Mila, né? Então, nós duas tivemos uma empatia muito grande, que ela me ligou quando ela foi indicada, e aí a gente, 5 minutos de conversa, já estava uma morrendo de rir, a outra morrendo de rir, e a gente trocando coisa, como é que foi a minha experiência e como é que ela estava enfrentando a dela agora. Mas a gente tem poucas mulheres que servem dessa coisa meio estereotipada, né? Tanto é que meu livro chama Apesar de Ser Mulher. Mas o apesar já está caindo de moda, não se usa mais o apesar, né? Graças a Deus. Mas eu acho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando eu fui lá da Secretaria de Desenvolvimento de Minas, eu era presidente automaticamente, assim que funcionava, e eu acho que até hoje, era presidente do conselho da CEMIG. E tinha as reuniões que eu ia lá com o presidente do conselho, não sei o que das coisas, e tinha o presidente executivo da própria CEMIG. E aí ele começou um dia, só para me encher a paciência, me chamar de presidenta. Eu falava, olha, não é presidenta, é presidente. Segunda, terceira, quarta vez que ele me chamou de presidenta, eu passei a chamá-lo de presidento. Só uma vez que eu tive que fazer isso, nunca mais ele me chamou de presidenta. Ué, se tem feminino, tem masculino. Estou usando a lógica, né? Aí acabou com a brincadeira. Mas isso tudo para dizer dessa coisa nossa de estar criando uma certa mudança que eu espero não, eu sei, que já está bem avançado. E a última coisa que eu anotei aqui, que eu não falei antes, dessa responsabilidade nossa e nesse sonho nosso, dessa utopia, com o pé no chão nossa, de mudar o mundo, seja da parte social, seja de pessoas, seja a parte meio ambiente, mas na parte das pessoas a gente fica um pouco assustado. Como é que você muda 8 bilhões de pessoas?
né? Aí eu digo o seguinte, olha, nós não temos que mudar todo mundo. Nós temos que fazer a maioria. Maioria é 51%. Se a gente também tira desse valor grande crianças, eu não sei qual é a percentagem dos menores de 15 anos, 16 anos, já diminui também. E se a gente... Eu ouvi uma vez, eu não quero saber como é que provaram isso. Não sei se provaram. Mas, pelo menos, de gente que pensa diferente, nós já somos 30%. Portanto, os 100% da população mundial, 8 bi, mudou para 51%, tira os 30% que já estão aí, é só 21%, gente. Não é tão difícil assim, não. A gente pode, né, pouco a pouco, levar isso. Eu vou dar um exemplo concreto. Há 20 anos atrás, ou até menos, quem defendia, quem era preocupado com o meio ambiente, né, com a ecologia, tinha um apelido, era o eco-chato. Você não vê mais ninguém chamando ninguém de eco-chato. 2, muitas vezes nós estamos brigando por coisas e, em vez da gente estar focando ou gastando o nosso neurônio de melhorar a qualidade de vida do planeta do ponto de vista de meio ambiente, começam, ou especialmente do aquecimento global, vira uma queda de braço dos que acreditam e que não acreditam, de quem é científico ou de quem não é científico. Isso é de uma bobagem, porque isso não vem ao caso. A gente sabe, por tamanho da população que nós temos nesse planeta, se todo mundo sair da pobreza e entrar na classe média, explode esse planeta. Hoje nós já estamos gastando quase 2 vezes o recursos minerais que o planeta tem. Haja desenvolvimento científico para arrumar a substituição de determinados minérios que a gente sabe que está se esgotando. É a discussão que está com o petróleo. O problema do petróleo não é só problema de poluição do ar, não. E petróleo você tirou da terra, usou, acabou. Então, se está tendo aquecimento global porque o homem está fazendo o estrago da camada de ozônio, ou porque isso é um evento repetitivo na história do planeta, o ciclo pode ser, uns dizem que é de 80 anos, outros dizem que é de 40 anos, que aquece, esfria, aquece, esfria. Não importa. Não importa. Importa que está aumentando o calor. Importa que está aumentando os eventos climáticos, são mais pesados. Eu não lembrava de ter visto nunca esse negócio ali, vou pegar da nossa Amazônia, do Rio Negro secar, virar aquele chão de areia. Isso estava 2 vezes, aconteceu agora, aconteceu há 2, 3 anos atrás. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Então, não é de a gente ficar amarrado nessa discussão de eu contra ele, eu tenho razão, o outro não tem, mas é uma proposta que eu estou falando aqui, vão olhar para os fatos. A explicação, se é científica, se ela é esotérica ou se ela é o quê, não é o relevante. O relevante é o fato. Em cima do fato, nós podemos somar e entender que é mais importante fazer isso. Queimada, não importa se é por causa do aquecimento, não importa se é porque... Importa o seguinte, o que você faz com queimada? Qual é a política? Qual é a orientação? Qual é a alternativa? O que a gente pode fazer? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, isso é coisinhas que eu anotei aqui que eu achei que podia encaixar na nossa conversa. Evandro. Ok, eu só queria esclarecer a Sônia que lá no grupo da ABQ, às vezes vocês ficam sem fala, eu vou te explicar o motivo. Os acadêmicos são todos administradores, tá? Em média de idade, 75 anos.
Muitos não sabem usar o recurso, eles vão lá, desabilitam sem querer, tiram a pessoa sem querer, não deixam o outro entrar. E eu fico lá, recomendável que você participe de todas as atividades. Eu te mandei já, Sônia, um convite no WhatsApp para participar com a gente, palestrando no próximo evento, tá bom? E queria agradecer a todos que participaram, ainda faltam 5 minutos, deixar esse tempo final para se alguém quiser falar algo, ou para o Caio e a Doroteia despedirem do pessoal. Vai você, Caio, já Doroteia. falei demais hoje. Só agradecer. Peraí, tem o Juliano também. Juliano, Eu só queria agradecer, tá? Muito obrigado, tá? Fizeram a diferença na minha vida. obrigada a você, Juliano. Não, então, Doroteia, já que você me pediu para falar primeiro, realmente, Evandro, eu acho que foi uma iniciativa muito boa, falando agora em termos da ABQ, não é? Que é o ABQ Conecta, é uma iniciativa dentro da ABQ, foi muito boa. E a gente ficou muito satisfeito de ver tantas pessoas de fora da ABQ participando aqui conosco dentro de um evento da Academia Brasileira da Qualidade. Então, muito obrigado a você, a Nayara, aí por essa iniciativa. E pelo que eu vi hoje até aí no WhatsApp, parece que você já tem alguma coisa planejada, pensada para o próximo ano. Vamos dar sequência nisso, porque eu acho que foi um evento muito bom, muito salutar, e a nossa sociedade está precisando disso, tá? Não podemos ficar restrito aos 60 acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade. Nós temos que ir para fora da academia. É o que está sendo feito, o que vocês estão fazendo com a ABQ Conecta. Então, pode contar comigo para o próximo ano, tá? Gostaria de trabalhar isso junto com a Doroteia, tanta coisa nós já fizemos juntos aí, né? Desses anos todos, e é sempre um prazer estar com você aqui, Doroteia, junto com você, a gente bater nesse papo aí. Então, muito obrigado, Evandro, muito obrigado, Nayara, obrigado, Doroteia, e obrigado a todos vocês que participaram conosco aqui ao longo de todos esses 6 eventos que nós tivemos aqui. Muito obrigado mesmo. Doroteia. Meu agradecimento reforça o que eu falei no início. Eu aprendi demais com vocês. Vocês que participaram do grupo. Foi uma alegria, uma satisfação, um prazer enorme. E Feliz Natal para vocês. O nosso último evento do ano. Tá bom? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Caio. Obrigada, Evandro. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Evandro. Obrigado.